Seguimos para Vila Real, é aqui que terminamos a segunda parte do nosso programa e é também aqui que a Rita Espaçandim nos leva numa viagem cronológica pelo mundo da arqueologia e vamos encontrar literalmente tesouros. Rita, antes de mais, como é que tudo começou? É caso para dizer que devagar se vai ao longe. O museu onde nos encontramos, aqui em Vila Real, começou a nascer através de uma destas moedas, evoluiu e neste momento é o Museu de Arqueologia e Numismática aqui de Vila Real, que hoje conhecemos com a vereadora da Cultura, Mara Minhava. Olá, muito boa tarde. Obrigada por estar no nosso programa e nos receber aqui neste museu. Muito boa tarde, eu que agradeço, é um gosto, são sempre bem-vindos. Muito obrigada. E é assim, tudo isto começou a crescer e a formar-se através de uma destas moedas, não é verdade? Exatamente. Eu diria que este museu surgiu da boa vontade do Sr. Padre João Parente, que doou toda a sua coleção de moedas, uma coleção de uma vida, para fazermos este museu. E estamos a falar de 35 mil moedas. Só temos aqui catalogadas 5 mil, mas temos 35 moedas que ele foi recolhendo ao longo dos tempos, que ele foi comprando também em leilões, porque ele aliás costumava dizer que todo o dinheiro que ele ganhava, gastava, porque era de facto um colecionador, um amante. Colecionador nato quase, não é? Completamente, completamente. E decidiu doar aqui para a criação deste museu, não é? Exatamente. Quando é que ele nasce, este museu? Este museu nasceu em 1997, precisamente só na altura com a coleção de moedas, porque já era demasiado vasta e fez sentido começar-se um museu dessa forma. Neste edifício, Sra. Vereadora, aqui é também um edifício histórico. Exatamente, estamos num solar do século XVIII, estamos numa casa senhorial, agora é um museu, mas já teve outras iniciativas aqui, já foi o magistério primário, já foi aqui a repartição de finanças, a GNR. Um dos herdeiros desta casa senhorial, Aureliano Barrigas, que era um grande aficionado do desporto automóvel, fez inclusivamente no piso inferior as boxes na década de 30. Portanto, é uma casa que conta muitas histórias, não é? Exatamente, exatamente. E nós, neste momento, como é que está então dividido? Porque nós estamos aqui neste piso superior, que é então dedicado à numismática, ou seja, à base do museu, não é? Mas está dividido em 3 pisos, não é, Sra. Vereadora? Exatamente. Este então é o da numismática, depois no piso de baixo temos completamente dedicado à arqueologia. Nesse piso também temos essencialmente achados arqueológicos, sobretudo aqui no distrito de Vila Real e de Bragança. Que nós vamos conseguir descobrir agora também, sim, quando começarmos aqui a nossa viagem, não é? Porque nós estamos a começar aqui pelo piso superior e existe aqui também algo dedicado, como não podia deixar de ser, ao Padre João Parente, que foi o criador, não é? E o fundador deste museu. Exatamente. Eu vou-lhe chamar um nicho que nós temos aqui neste piso que estamos agora a ver. Temos aqui este cubo, chamemos-lhe assim, com informação diversificada sobre este grande benemérito do museu, o Sr. Padre João Parente. E temos também um vídeo que todas as pessoas que nos visitam podem contemplar, onde o Sr. Padre conta algumas histórias, até num tom engraçado, porque ele tem graciosidade a contar as histórias de como ele encontrou alguns dos principais achados, inclusive, que temos aqui neste museu. E esta parte dedicada à arqueologia, Sra. Vereadora, como é que acaba por aparecer e juntar-se a esta numismática, não é? Esta fase dedicada à numismática. Como é que nasce depois aqui esta parte da arqueologia? Sim, o Sr. Padre também era um curioso também e um historiador, uma pessoa muito conhecedora da história. E as pessoas da região sabiam-no. E então, cada vez que encontravam alguma peça, elas próprias iam ter com ele. Diziam: Sr. Padre, o que é que acha desta peça? Parece-lhe bem? Acha que tem valor? E é claro que ele deixava tudo, são expressões dele, para ir ver e avaliar e validar. Temos aqui neste piso, por exemplo, algumas maquetas, umas onde podemos ver como se construíam as antas ou dólmenes. E estamos a falar de um período em que os mortos eram enterrados com objetos dentro dessas antas ou dólmenes e, portanto, muitos dos achados arqueológicos foram encontrados precisamente nessas antas. Mas tudo isso que aqui está fazendo parte, claro, da história de Vila Real. Sim, sim, sim. Não é? Tudo ligado aqui à região e à cidade.
Exatamente. Olha, agora estamos aqui a ver um dos achados arqueológicos mais emblemáticos que temos, que é a Pedra Formosa de Ribalonga. Que até... Conta esta pedra, que história é que está associada? É importante dizer que ela foi considerada de interesse nacional. Esta pedra inicialmente estaria ligada a umas saunas ou uns balneários. Sim. E alguém também foi ter com o Sr. Padre João Parente, lhe falou deste achado e ele entendeu que era, de facto, tinha grande valor arqueológico e quis colocá-lo aqui. Portanto, eu diria que é um dos ex-libris do nosso museu, assim como outros, se me permitem mostrar. Claro que agora. sim, vamos a isso. Que é, digamos que estas duas peças são, é como a senhora vereadora está a dizer, o ex-libris, são assim os elementos que as pessoas, se calhar, podem descobrir que tenham mais curiosidade aqui para vir conhecer. Qual é que é este elemento então? Sim. Este temos particular orgulho, que é um torques, um colar de ouro. Só há 10 no país. E o Sr. Padre João, precisamente naquele vídeo que temos ali naquele nicho da entrada, conta como é que isto apareceu. E é engraçado porque isto foi encontrado por uma senhora que andava na lavoura, com o macho, portanto, a lavrar um terreno. Já viu o que é andar a lavrar e encontrar um colar de ouro? Realmente uma pequena grande fortuna. E então, encontrou isto e, bem, pensou que era um ferro, nada de especial, mas ainda assim não o deitou fora e colocou nos furos de uma parede, que era assim, na altura era onde se guardavam as coisas. E lá esteve muitos anos, até que mais tarde a filha dessa senhora, que entretanto tornou-se professora do primeiro ciclo, um dia numa exposição num outro museu, vê um colar exatamente igual e lembra-se de ter encontrado aquele colar. E então vai ao local, muitos anos depois, e reencontra o colar. Foi a uma orivesaria ver, mas como sabia já do Sr. Padre João e do interesse dele e do saber dele por estas coisas, foi ter com ele e o Sr. Padre João ficou encantado e claro que ficou tirou esta peça para o museu, que é o nosso ex-libris. Até está aqui numa salinha reservada, Sim. não é? Mesmo uma salinha social. Sra. Vereadora, este museu também se preocupa com a parte educativa, não é? Portanto, como é que vocês fazem, como é que proporcionam essa parte de educação, digamos assim, também aqui no espaço do museu? Exatamente. No piso inferior, no piso térreo, nós temos um auditório que nós dedicamos precisamente ao serviço educativo e ao serviço cultural. Nós trazemos aqui pessoas que querem, por exemplo, apresentar livros, fazer colóquios, conferências, trazer crianças para assistir a alguma atividade que façam. Fazemos-lo em baixo. Temos também exposições itinerantes. Olha, temos esta que temos aqui, a Geometrics. Temos lá em baixo outra que é do Wooder, peço desculpa. E temos também uma do Museu do Douro. Ou seja, apesar de ter estas exposições temporárias não, permanentes, aliás, têm também temporárias para dar mais vida também ao museu, não é? Sim. Como é que as pessoas podem visitar o museu? Todos os dias? Como é que funciona? Sim, o museu está sempre aberto. Portanto, as pessoas já se podem visitar-nos quando quiserem. Porque normalmente quando falamos de crianças, jovens de escolas, articulam com a diretora do museu, só por uma questão de gestão, e nós teremos aqui alguém, mas é sempre bom e cada vez temos mais... E é um museu, desculpe interrompê-la, a senhora vereadora, que também faz parte da Estrada Nacional 2, não é? Pelo menos vi lá fora uma placa, não é? E viu muito bem. Isso também fez aumentar o número de visitantes. Portanto, temos também muitas pessoas que vêm aqui porque querem carimbar o passaporte. E só falta dizer uma coisa do museu, já agora, se me permite, na entrada temos também uma loja cultural que está a crescer um bocadinho. E o que é que nós temos lá? Temos produtos aqui da região. Temos o nosso barro preto de Bisalhães, que é património imaterial da humanidade e que queremos dar-lhe o grande destaque. Temos a latoaria e depois temos produtos regionais, como compotas, mel. Ou seja, acaba por divulgar também aqui a região e tudo isso aqui nesta casa, nesta sua casa, não é? Obrigada, Sra. Vereadora, por ter estado connosco. Foi um prazer conhecer este museu e em casa fica assim a descobrir parte aqui do Museu de Arqueologia e Numismática em Vila Real, que começou a crescer apenas através de uma moeda. A senhora vereadora, que nos acompanhou nós é que acompanhamos esta visita guiada gratuita pela exposição permanente em Vila Real, com
tesourinhos provenientes de Trás-os-Montes e muito mais para partilhar, que pode e deve ser visitada por si.